Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Santa Maria, não registra óbitos por Covid há uma semana. Petrobras anuncia que gasolina, diesel e gás de cozinha estão mais caros nas refinarias. Veja também, população com 40 anos ou mais é imunizada em Santa Maria. A procura foi grande e em 2 locais as doses terminaram ainda no início da manhã. E ainda dia de definições para a escolha da cidade que vai receber a ESA, Escola de Sargentos e Armas. Em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite, prefeito de Santa Maria Jorge Pozobon e a alta cúpula do Exército estão reunidos. Essas e também muitas outras informações a partir de agora. O Jornal do Diário está começando. Começamos a edição de hoje com uma boa notícia para a área da saúde. A Unidade de Pronto Atendimento de Santa Maria, a UPA, que é referência no atendimento Covid-SUS, não registra mortes por Covid-19 há uma semana. A notícia é um marco para a UPA, que em um único dia chegou a registrar 4 mortes por Covid-19. A administração da unidade acredita a redução de óbitos à vacinação contra a doença. Tanto para nós, administração, quanto para os nossos colaboradores aqui na UPA, hoje é um motivo de alegria, né? Porque hoje se teve uma semana sem nenhum óbito, né, devido ao Covid, e se atribui isso muito à questão da grande abrangência de vacinação, né, que está se tendo hoje. Então a gente notou que após isso começou a diminuição dos casos. O pico de atendimentos na UPA aconteceu em março, quando 9.703 pessoas procuraram o local. Destes, 6.071 eram de casos suspeitos ou contaminados pela Covid. Em junho, o número de atendimentos baixou para 5.394. 2.969 eram de pacientes com suspeita ou diagnóstico positivo. Isso representa uma queda de 44% no número de atendimentos e 51% no número de pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Nesta terça-feira, 12 pacientes estão internados aqui na UPA. 4 deles têm o diagnóstico positivo para a Covid-19. 3 aguardam leitos de enfermaria e 1 aguarda leito de UTI. Um número que também é comemorado pela administração do local. Houve ainda uma mudança no perfil dos internados por Covid. Enquanto em janeiro a maioria era de idosos, em março foi de jovens. Desde junho, com a redução no número de atendimentos e a ampliação das ações de vacinação, a direção observa que o perfil de pessoas com confirmação da doença é variado. A UPA continua sendo referência para o atendimento de pacientes que apresentam sintomas moderados ou graves da Covid-19. A procura por doses da imunização contra a Covid-19 foi grande na terça-feira. Em 2 locais, as vacinas esgotaram ainda no começo da manhã. Pessoas com 40 anos ou mais foram vacinadas nesta terça-feira em Santa Maria. Doses da vacina de Oxford e AstraZeneca estiveram disponíveis em 4 locais durante a manhã. A procura pela vacina foi grande. Aqui no estacionamento da van foram trazidas 200 doses além das 1.000 previstas. Mesmo assim, as fichas haviam acabado às 9 da manhã. A fila de carros chegou ao trevo da Uglione. No Clube Dores, as fichas acabaram nas primeiras horas da manhã. Ereni chegou às 6 horas e pegou a ficha número 517. Ela foi vacinada às 15 para as 10. Teve uma espera, mas valeu a pena uma espera, porque a gente está esperando, já ansioso por isso. Já.
Na quarta-feira, a vacinação continua para os trabalhadores industriais de abastecimento de energia e gás. São 100 doses disponíveis das 8 às 11 horas da manhã na sede da Sirtec, no bairro Camobi. A partir das 2 horas da tarde até às 13h30 é a vez dos trabalhadores e terceirizados que atuam em obras no município. A ação acontece na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. A campanha de vacinação contra a Covid-19 está perto de completar 6 meses em Santa Maria. Mesmo as autoridades em saúde afirmando sobre a eficiência das doses, independente do fabricante, ainda há registro de pessoas que acabam escolhendo qual imunizante querem receber. 19 de janeiro de 2021, data em que chegou o primeiro lote de vacina contra o coronavírus em Santa Maria. A pandemia, que afetou todo o país, deixou as pessoas com medo, preocupadas e com dúvidas sobre a eficiência dos imunizantes. Na época, se falava apenas de um tipo, mas os dias foram passando e a dose começou a ser aplicada no braço da população. Prestes a completar 6 meses de campanha, ainda tem pessoas que acabam escolhendo qual dose querem receber. Mas especialistas alertam sobre a eficiência dos imunizantes. Não existe comparação de vacinas. Tá? Não existe nenhum estudo cientificamente comprovando qual a melhor vacina. Então, a vacina é a vacina que a gente tiver disponível. A gente está no momento crítico da pandemia, de infecções. Então, se vacinar, se imunizar, se proteger, é sempre a melhor escolha, independente de qual vacina se está falando e qual vacina disponível no momento. Em Santa Maria, são 4 tipos do imunizante que estão sendo aplicados, todos aprovados pela Anvisa. Segundo a Secretaria de Saúde, essa situação de escolher qual imunizante receber foi registrado na faixa etária dos 60 anos de idade. Na época, muitos idosos foram para casa sem receber a primeira dose da vacina. Santa Maria não escolhe vacina, Santa Maria disponibiliza conforme seus quantitativos de vacina. E é muito importante reforçar que nós precisamos ter a vacina no braço das pessoas, porque senão nós ficar escolhendo, o município vai ter dificuldade de estimar o número de doses sempre para a próxima ação. Então, se tem uma recomendação médica, é diferente. Isso pode ser dialogado com o setor de imunizações para conseguir modificar algo ou verificar as outras doses que o município possui. O Roberto é voluntário da campanha de vacinação e desde março entrega as fichas para a população. Ele comenta que já presenciou diversas situações de pessoas querendo escolher a dose. No início, quando nós estávamos na faixa dos idosos, era muito comum a pessoa perguntar a dose e não querer tomar determinada vacina. Foi uma época de muito boato sobre a vacina, de reações fortes, só que ao longo do tempo foi se comprovando que eram exceções e não regra, né? E os casos de reações fortes pararam de ser divulgados e daí hoje a rejeição é bem menor, mas ainda existe. O que tu já presenciou aí? Existe uma senhora que já veio 3 vezes aqui nas Dores e ela sempre chega cedo, 6 e pouco, e ela já me conhece, né? Ela chega e vem me perguntar qual é a vacina do dia, e eu digo, e ela vai embora. E isso já aconteceu 3 vezes. Ela tem um nome na cabeça, só que é um nome que nem no Brasil tem. É uma vacina que não existe no Brasil. Ela quer a Moderna. E ela foi embora sem receber a dose. Ela foi embora sem receber a dose, apesar de toda a nossa tentativa de convencimento. Em muitas cidades do Brasil, a população continua questionando qual tipo de imunizante está sendo disponível no momento da ação. Mas a cada dia que deixam de se imunizar, elas deixam de se proteger e proteger outras pessoas. Os dados mostram que a pandemia continua fazendo muitas vítimas e que existem variantes do coronavírus no país. A vacina pode ter efeito colateral e continua sendo a única forma de proteção. Tu sabe qual é a vacina que está sendo aplicada hoje? Não sei dizer. E se soubesse, iria escolher? Não teria esse problema da escolha. O que vier, eu acho que o que vier vem bem. A gente precisa estar imunizado de alguma forma.
Cristiane perdeu o pai de 71 anos, vítima da Covid-19. E ela sabe da importância da imunização. Tu sabe qual é a vacina que está sendo aplicada hoje? Hoje é a AstraZeneca. E tu escolheria, se pudesse escolher, ou não tem isso para ti na ideia? Não tem que escolher, o que importa é a vacina, né? Para salvar vidas. Fico até emocionada por causa que eu perdi meu pai dia 14 de abril e ele não teve essa chance de ser vacinado. Para ser liberada no Brasil, uma vacina precisa passar pela aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz diversas exigências ao fabricante. No Brasil estão aprovadas para uso emergencial ou já registradas as vacinas Fiocruz, Oxford AstraZeneca, Sinovac, Butantan, Coronavac, Pfizer, BioNTech e Janssen. Depois do aumento expressivo da tarifa de luz e da bandeira tarifária da energia elétrica, agora o consumidor deve sofrer com outros reajustes. A Petrobras anunciou que a gasolina, o diesel e o gás de cozinha estão mais caros a partir de hoje nas refinarias. No caso da gasolina, são 6,32% de aumento, o que representa 16 centavos. O óleo diesel terá reajuste de 3,69%, passando de R$ 2,71 para R$ 2,81. Já o gás de cozinha sobe 5,8%, com o botijão de 13 quilos ficando R$ 2,60 mais caro. Em Santa Maria, segundo o aplicativo Menor Preço, a gasolina comum estava sendo vendida entre R$ 5,74 e R$ 6,50. Porém, na maioria dos postos, o valor varia entre R$ 5,85 e R$ 6. Segundo o governo do estado, nos últimos 12 meses, o preço médio da gasolina subiu 48% no Rio Grande do Sul e do diesel 50%. O governo prorrogou por 3 meses o pagamento do auxílio emergencial à população de baixa renda afetada pela pandemia da Covid-19. Com isso, o benefício, que terminaria agora em julho, será estendido até outubro. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal e foi pago em 5 parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200. Foi estendido até 31 de dezembro de 2020 em até 4 parcelas de 300 ou 600. Neste ano, a nova rodada de pagamento prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no programa social, seja a do auxílio emergencial. A partir das próximas semanas, o cemitério ecumênico vai contar com um sistema de monitoramento por câmeras. Todas vão ter o acompanhamento real de dentro da estrutura do CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Com o objetivo de acabar com atos de vandalismo, serão instaladas câmeras de segurança no cemitério ecumênico municipal de Santa Maria. Frequentemente, pessoas que vão até o local reclamam da depredação e do furto de metais que ficam em túmulos e jazigos. Neste momento, estão sendo instalados os postes que servirão de estrutura para abrigar as câmeras. Ao todo, serão 50 equipamentos de monitoramento instalados em 6 pontos considerados de risco no cemitério. O custo dessas câmeras será de cerca de R$ 14 mil mensais. Não há ainda uma previsão exata de quando os equipamentos começarão a funcionar. Nesta semana deve ser concluída a instalação dos postes. Outras ações como limpeza, reforço na iluminação, podas das árvores e asfaltamento em vias também ocorrem no local. O cemitério ecumênico municipal fechou com o começo da pandemia, em março do ano passado. A reabertura só ocorreu em datas específicas, como o Dia de Finados e Dia das Mães. Agora só é possível visitar o local com agendamento. A expectativa é que o cemitério reabra para o Dia dos Pais, em agosto. E agora o comentário do site Bacon, o repórter Maurício Barbosa. Quais são os destaques de hoje? Maurício, boa noite para você.
Boa noite, Kellen. Boa noite ao Vilceu e a todos que nos assistem. Bom, hoje trazemos duas notícias aí da área da segurança pública. Um jovem de 20 e uma jovem de 21 anos foram detidos por tráfico de drogas na noite de ontem em Santa Maria. O caso aconteceu na Rua Apel após uma guarnição da Brigada Militar receber informações da seção de inteligência sobre um veículo que estaria transportando drogas. Os policiais abordaram um Honda Fit e, em revista ao veículo e aos suspeitos, encontraram R$ 780 em dinheiro, 52 gramas de maconha e 9 gramas de cocaína. Outro destaque do BEI, um acidente de trânsito na tarde de hoje na BR-158, próximo ao trevo da Uglione, no quilômetro 326, acabou resultando em um motociclista ferido. Ele que estava atravessando a rodovia, acabou batendo na frente de um caminhão, caiu ao chão e um veículo que trafegava, um outro caminhão que trafegava em sentido contrário, acabou passando por cima da motocicleta e este motociclista foi parar embaixo deste segundo veículo. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado pelo SAMU para atendimento médico. Em primeiro momento, foi informado que ele teve uma fratura nas costelas e também na clavícula. E deu sorte aí desta vez esse motociclista. Tá certo, então. Muito obrigada, Maurício Barbosa, trazendo as atualizações do BEI. Outras informações você pode sempre acessar o site e ficar bem informado, então, com as questões da segurança pública da nossa cidade. E no próximo bloco você confere: Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria decide dar fim à greve ambiental que impedia a volta de professores para aulas presenciais. Você vai conferir também que a semana está sendo decisiva para escolher a cidade que vai receber a Escola de Sargentos das Armas, a ESA. Nós vamos para o intervalo com imagens ao vivo da Rua do Acampamento, bem no centro de Santa Maria, bem ali próximo à Rua Alberto Pasqualini. 6h32. O Jornal do Diário volta em seguida. Até já. Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$ 303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Com o fim da greve ambiental do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, algumas escolas já voltaram a receber os alunos nessa semana.
A Escola Municipal de Educação Infantil Borges de Medeiros retornou com as atividades presenciais essa semana. Como parte dos protocolos de segurança contra a Covid-19, a escola dividiu os turnos em 2 horários. Durante a manhã, algumas turmas iniciam as aulas às 8 horas e outra às 9. No outro período, as aulas começam às 1h15 e 2 horas da tarde. O Sindicato de Professores Municipais de Santa Maria decidiu dar fim à greve ambiental que já durava 48 dias. Conforme coordenadoras do sindicato, os objetivos propostos com a greve foram alcançados, como a vacinação em primeira dose para os professores e a aquisição de equipamentos de proteção individual nas escolas. A gente conseguiu alcançar o que queria, né, anteriormente com o início da greve ambiental, que nós todas aderimos inicialmente, mas antes mesmo dela terminar, nós decidimos por retornar. Né? A gente já estava preparado, já tinha tudo pronto, já desde março nós estávamos prontos para um retorno. Né? Depois, como vieram todas essas, a bandeira preta, né? veio a greve, depois greve ambiental para os professores municipais, a gente acabou dando uma adiada nesse retorno. A escola tem cerca de 160 alunos, divididos em 9 turmas, mas presencialmente a ocupação de cada sala está reduzida a 3 alunos e 1 professor, com duração de 2 horas por aula. Conforme a diretora, menos da metade dos alunos estão com aulas presenciais na escola. A questão do tempo, da permanência das crianças também foi pensado para manter a segurança deles, né? Porque a criança ela não fica muito tempo usando máscara, né? E tem todas as questões também daqueles que ficam em casa, que ainda estão em trabalho em ensino remoto, né? Que eles recebem as atividades para fazer em casa, então o professor tem que ter esse tempo para atender essas crianças também. O início da concessão da RSC 287 entre Santa Maria e Itabaí vai ter novo atraso. A data prevista é o final de agosto, quando a empresa vencedora do leilão assumirá os pedágios. Os 204 quilômetros da RSC 287 entre Santa Maria e Itabaí devem ser assumidos pelo grupo espanhol Sacyr no dia 20 de agosto, se for mantida a atual previsão de assinatura de contrato entre a empresa e o governo do estado. Segundo a nova concessionária, chamada Rota de Santa Maria, a estimativa é que em 20 de julho seja assinado o contrato e 30 dias depois a empresa assuma a rodovia. Quando isso acontecer, a espanhola Sacyr começará a cobrança nas 2 praças de pedágio da EGR, em Candelária e Venâncio Aires, e o atual preço deve cair dos atuais R$ 7,00 para cerca de R$ 3,70 para automóveis. Também em agosto, começarão as obras de recuperação total da rodovia. Só em agosto do ano que vem poderá iniciar a cobrança de tarifa nas 3 novas praças de pedágio que serão construídas, inclusive uma perto do trevo do Santuário, entre Santa Maria e a 4ª Colônia. Semana de mobilização e definições para a escolha da cidade que vai receber a ESA, Escola de Sargentos e Armas. O repórter Eduardo Teste está em Porto Alegre e tem mais detalhes da reunião que terminou agora há pouco na capital. Esta terça-feira é um dia muito importante para a escolha da cidade que vai receber a nova Escola de Sargento de Armas, a ESA. O governador do estado, Eduardo Leite, e o prefeito Jorge Pozzobon têm uma reunião com a alta cúpula do Exército. Na comitiva está o comandante da instituição, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A intenção é mostrar a mobilização de Santa Maria para receber a escola. O anúncio oficial deve ocorrer no mês de agosto. Além de Santa Maria, Ponta Grossa, no Paraná, e Recife, no Pernambuco, estão na disputa. De Porto Alegre para o Jornal do Diário, Eduardo Teste. E ainda sobre este mesmo assunto da ESA, em clima de otimismo, o comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, falou sobre os pontos positivos de Santa Maria nessa disputa. Uma semana aí de muito trabalho, em que a gente vem
escutar a ponta da linha, ver as demandas em que o comandante do Exército em Brasília, junto com seus assessores, os seus órgãos de direção, possamos ajudar, apoiar em cada vez mais melhorar a operacionalidade da nossa tropa. Então esse é o grande objetivo nosso. Quais são os principais atrativos de Santa Maria para receber a escola? Nós temos, nesse projeto, tivemos 16 localidades, não é? E chegamos a 3 localidades. Todas as 3 são excelentes localidades que têm muitos atrativos. Dizemos vantagem e desvantagem. Santa Maria é tradição militar. São várias organizações militares, a terra dos blindados, em que isso facilitaria. É um polo estudantil muito forte. Isso também ajuda muito, é bem localizada. O povo do Rio Grande é muito tradicional nessa parte militar. Então, temos nas 3 guarnições vantagens e desvantagens. Santa Maria, com certeza, vai apresentar o seu projeto e nós teremos todas as condições para decidir pela razão. Às vezes, largando um pouco a emoção, mas vendo todos os prós e contras, para a gente sentir qual seria a melhor localização. Mas Santa Maria, com certeza, vai estar muito bem. Comandante, quando vai ser essa decisão e quantas pessoas irão participar? Nós temos uma grande reunião em Brasília, em agosto. E nesta quarta-feira o comandante deve estar aqui em Santa Maria fazendo mais uma visita, então, e revisando o que a cidade tem. E a gente segue na expectativa, então, da escolha da cidade para receber a ESA. E nós vamos agora ao comentário do colunista Denis Olim, que está ao vivo aqui no Jornal do Diário. Quais são as informações de hoje? Boa noite, Denis. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar de uma boa notícia para a região. O Estado repassou hoje às prefeituras, aos 39 municípios da região, um montante de 53 milhões de reais de ICMS que era devido pela CE Distribuidora, aquela concessionária que estava atendendo a região de Porto Alegre e uma parte do estado e que foi privatizada. O Grupo Equatorial, então, pagou praticamente todas as dívidas de ICMS, eram mais de 3 bilhões de reais que a CE devia para os cofres públicos. Então, esse dinheiro foi repassado hoje às prefeituras. Em Santa Maria são 11 milhões e meio de reais, sendo que metade desse valor será destinado para a educação. Eu consultei a prefeitura que diz que ainda está avaliando em que projetos vai aplicar essa verba, tanto na área de educação como para outras áreas, já que metade desse valor poderá ser usado em qualquer área do município. É bem importante isso, por quê? Porque, infelizmente, a CE, que era uma estatal, né, que por fazer parte do governo do estado, deveria dar o exemplo e pagar o ICMS em dia. Mas não, há anos, muitos anos, não repassava o que recebia dos clientes, os consumidores pagavam a conta de luz e a CE Distribuidora não repassava esse dinheiro ao estado. Então, é um absurdo que uma estatal fizesse isso. Pelo menos agora, muita gente critica as privatizações, mas pelo menos com a privatização foi repassado essa dívida, esse pagamento bilionário ao Estado, são 804 milhões só para as prefeituras agora. E outro fato importante é que a partir deste momento a CE Distribuidora vai pagar em dia sempre o ICMS, essa é a promessa. A empresa privada se compromete então a pagar em dia o ICMS, que são 100 milhões a mais por mês aos cofres do estado, sendo que 25% desse valor vai ser distribuído para os municípios. Então, todos os meses agora as prefeituras aqui da região vão poder contar com um pouco mais de recurso, além dessa grana, né, que foi paga dos atrasados e que vai ajudar bastante, 53 milhões de reais, para usar metade na educação e metade em outras áreas. Num ano de crise vem em boa hora, Kellen e Vilcel. Já faz uma diferença, né, Denis? Muito obrigado aí pelo comentário de hoje, Denis. E em instantes tem a previsão do tempo, tem as notícias do esporte. O JD faz um intervalo e a gente confere imagens ao vivo das câmeras do CIOSP na Avenida Presidente Vargas com a Ângelo Bolson. Movimento intenso ali no local. Agora são 6 horas e 45 minutos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$ 303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. E há 2 dias, os santamarienses estão presenciando uma forte neblina ao amanhecer e também no final do dia. O meteorologista Gustavo Verardo explica esse fenômeno. Olá a todos, o nevoeiro que está sobre a região central gaúcha desde esta segunda-feira é resultado basicamente de um ar mais úmido em ação com o relevo. Estamos localizados na depressão central, logo a umidade se concentra sobre o município. O nevoeiro costuma se formar e ter mais incidência entre o outono e também nos meses de inverno, quando temos alta amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, as gotículas de ar ficam suspensas na atmosfera, condensam, formando o nevoeiro. Então, o principal fator para a ocorrência deste fenômeno na região de Santa Maria é induzido pelo relevo. Mas, a partir desta quarta-feira, a probabilidade já reduz bastante, o sol retorna com força e as máximas sobem até a casa dos 25 graus. E a gente segue falando do tempo porque Santa Maria terá um tempo firme nesta quarta-feira, mesmo com poucas nuvens. As temperaturas continuam baixas por causa dessa atuação de uma massa de ar frio. Nas primeiras horas da manhã ainda pode ter o nevoeiro que o meteorologista falou. Os próximos dias serão de tempo estável e sem chuva na região e a gente confere agora algumas temperaturas então para os próximos dias. A quarta-feira, a mínima de 10 e a máxima chegando aos 21 graus em Santa Maria. Na quinta-feira, variando entre 11 e 22. Na sexta-feira, também a mesma temperatura. E no sábado, a máxima não deve passar dos 21 graus aqui na cidade. E com a instalação de equipamentos de energia solar, a Casa de Saúde e a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas esperam uma economia de R$ 120 mil por ano na conta de energia elétrica. Os painéis começaram a ser instalados no final de 2020 e, conforme a instituição, estão quase prontos para iniciar a produção. O investimento de R$ 917 mil foi realizado pela RGE como parte do programa RGE nos hospitais. Conforme a RGE, serão economizados 244 megawatts por hora ao ano, o equivalente para abastecer 90 residências durante um mês. Nós vamos agora aos destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria desta quarta-feira com o editor-chefe Pedro Pavan. Boa noite, Pedro. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu, e a todos que nos assistem ao vivo aqui no Jornal do Diário.
Um dos destaques da nossa edição impressa desta quarta-feira é a visita do general do Exército Paulo Sérgio ao governador Eduardo Leite. O nosso repórter aqui do Diário, Eduardo Teche, acompanha essa reunião e nos conta todos os detalhes de como foi essa visita, os desdobramentos que tem relação direta com a possibilidade de a ESA se instalar em Santa Maria. Lembrando que o anúncio deve ser feito em agosto. Também na nossa edição impressa desta quarta-feira, vamos mostrar uma matéria em segurança sobre a redução no índice de homicídios em Santa Maria em comparação com os últimos 3 anos. Esse levantamento é direcionado ao primeiro semestre deste ano. Na área da saúde, vamos trazer uma importante notícia aí que traz esperança e alívio no enfrentamento à Covid. Isso porque faz uma semana que a unidade de pronto atendimento de Santa Maria não registra óbitos no local. Isso não acontecia desde março. Isso e muito mais na nossa edição impressa desta quarta-feira. Até mais! Obrigada, Pedro. E agora o esporte com o repórter Gilson Alves. Novidades, Gilson, com a relação ao Grêmio ou tudo na mesma? Boa noite para você. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilceu e quem acompanha o Jornal do Diário. Na verdade, não, né? O Grêmio, ou o Conselho de Administração do Grêmio esteve reunido ontem e não chegou a um consenso ao novo nome do técnico que substituiria ou poderia entrar na vaga do santamariense Thiago Nunes. Portanto, ainda não houve o anúncio. E enquanto o Grêmio segue nessa procura ou segue nessa indefinição, o interino Thiago Gomes, que já comandou a equipe em algumas oportunidades, novamente será então o técnico do Grêmio. Ele irá comandar a equipe no jogo contra o Palmeiras amanhã em São Paulo e também deve ser o comandante da equipe técnico da equipe no Grenal do próximo sábado. 2 jogos em sequência que o Grêmio tem pelo Campeonato Brasileiro e enquanto então não há essa definição, o Grêmio vai de interino, né? Porque é algo que por vezes ocorre aí no futebol e daqui a pouco se os resultados forem bons, não dá para descartar a permanência do Thiago Gomes, a gente fica ainda com o Nunes na cabeça, o Thiago Gomes no comando do Grêmio. E essa quarta-feira, a próxima quarta-feira, então amanhã, um jogo, uma noite de bastante movimento no futebol, e o Grêmio joga às 19 horas contra o Palmeiras e o Inter joga um pouco mais tarde, joga contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. E a gente segue acompanhando de perto aí, porque nos próximos dias espera-se uma definição sobre o novo técnico do Grêmio. O Felipão foi descartado, o Renato Portaluppi ainda aguarda, quem sabe, um convite do Flamengo, por isso não deu uma resposta para o Grêmio. Fica estranho também o fato de ter o dispensado alguns meses atrás e agora tentar a sua contratação de volta. E em meio a isso tudo, aí o Grêmio está sem técnico, por isso que a gente falou aí, Thiago Gomes comanda o clube de forma interina. Essas, então, as informações do esporte. Tá bem, está certo, Gilson. E a gente segue acompanhando. E o Gilson segue nos mantendo informados e atualizados. É confuso, né? Sai Thiago Nunes, entra Thiago Gomes, tem que se atrapalha mesmo. É muito Thiago. Muito obrigado, viu, Gilson, pelas informações. E o Jornal do Diário termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com o programa Sala de Debate. A gente se encontra amanhã. Até lá. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.